Aí a Gabi veio 2 vezes antes de começar o trânsito. TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de diploma de mérito cultural Guilherme de Almeida, diversas personalidades, por proposição dos vereadores Aurélio Cláudio, Luiz Rossini e Pedro Tourinho. Nós convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Marcos Bernardelli, e para presidir esta reunião solene, o quarto secretário da mesa diretora da Câmara, vereador Luiz Rossini. Nós convidamos também o vereador Pedro Tourinho. Uma vez composta a mesa de autoridades, nós convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem os nossos homenageados desta noite. Por favor, recebam senhora Elaine Cristina Vilauba de Moraes. Recebam agora José Abílio Pereira, o mestre Bill. E recebam também a nossa homenageada, a senhora Romilda Aparecida Casice Baldim. Nós convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Luiz Rossini, para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa reunião solene da Câmara de Campinas, marcada para a entrega do diploma de mérito cultural a personalidades que se destacaram na nossa cidade nessa área. Então, eu declaro aberta a presente reunião e depois nós vamos falar um pouco de cada um deles e da motivação desse evento da Câmara que a gente faz. Então, está aberta a presente reunião solene. Nós convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, e do Hino da cidade de Campinas, letra de Carlos Ferreira e música de Antônio Carlos Gomes.
sorte base do luxo, que teu futuro espelhe essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és o Brasil, oh pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, honra para o que ostentas estrelado, eternamente louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Nas sienes da justiça clava forte, virás o filho teu, não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és do Brasil, oh pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil.
nós agradecemos a presença de Wellington Luiz Saquete, contramestre Tom, do grupo de capoeira Corpo e Alma. Neste momento, nós convidamos à tribuna o vereador Pedro Tourinho para o seu discurso de homenagem aos agraciados dessa noite. Bem, boa noite a todas e a todos. Quero agradecer aqui a presença de todos os familiares, as pessoas aqui que vieram prestigiar essa cerimônia e parabenizar as pessoas que estão hoje recebendo o título, né? Cada um e cada uma com a sua trajetória, certamente fizeram por merecer uma homenagem aqui. Eu venho falar particularmente daquele que é o meu homenageado, né, que é o mestre Bill, cujo nome de batismo é José Abílio Pereira, mas que eu imagino que deva ser conhecido por muito mais gente como mestre Bill do que pelo nome de batismo, né, que é uma figura que é referência na capoeira em toda a cidade de Campinas, né? É uma pessoa que tem mais de 40 anos de capoeiragem aí pela cidade, começou, de acordo com a biografia dele, ele é mineiro, como eu, e veio para Campinas também, como eu, né? Como tantos milhares de pessoas que vieram aqui para essa cidade, foram acolhidos por essa cidade, vieram aqui construir suas trajetórias, suas vidas, e ali no final da adolescência, começo da vida adulta, foi quando ele se encontrou com a capoeira, de acordo com o que eu vi da biografia aqui, né, foi se formando progressivamente, cada vez mais, né, e se tornou, então, um mestre que é uma referência para toda a cidade de Campinas, né. O mestre Bill, além de ter formado muita gente, ele é a figura que há muitos anos já puxa a roda na Feira Hippie, né, a capoeira na feira, que é um espaço aberto para todos e todas que são praticantes, amantes da capoeira, são sempre bem-vindos, né, é uma maneira, então, de promover, de fortalecer essa que é uma importantíssima produção dessa nossa mistura, desse nosso caldo étnico, histórico, cultural, né, afro-brasileiro, que produziu tantas coisas tão importantes para o nosso país, né, nos trouxe tantos presentes, né, como as religiões de matriz africana, tradições culinárias, tradições culturais, linguísticas e também a capoeira, né. Eu, pessoalmente, pratiquei capoeira durante vários anos da minha vida, um bocado mais novo do que eu estou hoje, sinto bastante saudade disso, e sei a importância que a capoeira tem sob vários aspectos, né, de diversas maneiras, para diversas pessoas, cada um e cada uma que vai praticar a capoeira encontra ali um espaço de lazer, um espaço de esporte, um espaço de saúde, um espaço de socialização, um espaço para conseguir trazer para fora questões que a gente carrega dentro da gente e que a capoeira nos permite expressar de uma forma muito bonita, muito intensa, né, muito viva, e eu tenho certeza que o mestre Bill, que já é uma pessoa que já foi agraciada com mais de 50 diplomas diferentes, já recebeu o diploma Zumbi dos Palmares aqui na Câmara de Campinas, já teve uma série de reconhecimentos, aqui na cidade de Campinas uma das pessoas que tem uma das grandes contribuições para a capoeira campineira. Então, quando o Renan me procurou e falou comigo da gente fazer essa homenagem, eu fiquei muito feliz e muito honrado de poder ser quem ia, vamos dizer, permitir que uma pessoa com a trajetória do mestre Bill pudesse ser reconhecida e homenageada, porque parte da tarefa que a gente tem aqui na Câmara é reconhecer, prestigiar e valorizar aquelas pessoas que, de fato, contribuem para a vida pública dessa cidade, das mais diversas maneiras. Eu acho que é o caso, provavelmente, de todos os homenageados aqui dessa noite. Então, fica aqui meus parabéns para o mestre Bill, meu agradecimento, né, aos mestres que estão aqui, mestre Porrete, está aí também. Cadê o mestre Porrete? Quem que é o mestre Porrete? Mestre Madeira, e o Porrete é o professor Porrete, é verdade, troquei as bolas aqui, o mestre Madeira e o professor Porrete, que estão ali. A Felícia e Ferradura. Contramestre Bento, quem que é o contramestre? Bem, temos aqui várias figuras da capoeira de Campinas. Contramestre Michel. Bem, então aqui então todo mundo prestigiando o mestre Bill, é isso, então mestre Bill, meus parabéns, muita alegria que a gente te entregue esse diploma. Uma boa noite. Nós convidamos agora à tribuna o vereador Luiz Rossini para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas aos agraciados da noite.
Boa noite mais uma vez. Quero saudar o companheiro vereador Pedro Tourinho. Não tem problema, não. Grande vereador, combativo, atuante, e é uma alegria tê-lo aqui participando, dividindo comigo essa solenidade. Saudar os homenageados, né? O mestre Bill, que é uma honra tê-lo aqui também, mestre Bill. Saudar também a Romilda Aparecida Casice Baldim, também homenageada, e a Elaine Cristina Vilalva de Moraes, a Nani Moraes, né? Quero também cumprimentar aqui todos os familiares, amigos, convidados, por virem prestigiar essa solenidade. Rapidamente, eu acho que é sempre importante a gente contextualizar e falar por que a Câmara se reúne numa reunião solene para homenagear algumas personalidades, oferecendo, outorgando o mérito cultural Guilherme de Almeida. Campinas é o resultado da ação de todos nós, de muita gente em várias áreas de atuação. E Campinas também tem uma identidade cultural. E a identidade cultural de Campinas é a soma das atuações, das diversas manifestações culturais da cidade. Tanto que hoje nós temos aqui, sendo homenageado, um capoeirista, né, que também é uma manifestação cultural. Nós temos uma escritora, historiadora, pesquisadora, que também cuida de manter viva a memória de Campinas, né, que está sendo homenageada aqui também, né, a Romilda. E temos uma contadora e encantadora de histórias, a Nani Moraes, que também é uma forma de manifestação cultural. Tem um que vai receber o título, infelizmente ele não pôde estar aqui, está numa atividade no exterior, que também é um historiador, né? Mas, de qualquer forma, em cada um deles, na sua área, se destacaram e têm ajudado a formar essa identidade cultural da cidade de Campinas, e a Câmara, nessa noite, reconhece essa contribuição, né, para a cultura de Campinas, entregando esses diplomas. Nós temos 2 homenageados, cuja proposição foi do vereador Aurélio Cláudio, que não pôde estar presente, mas o vereador Aurélio Cláudio, inclusive, justificou, e foi o vereador Carmo Luiz, na verdade, que sugeriu esses 2 nomes para o Aurélio apresentar o projeto de decreto legislativo. Eu vou rapidamente mencionar ambos, falando a justificativa apensada no projeto e que levou os vereadores a votarem, né, favoravelmente à indicação. O primeiro deles é o Fernando Antônio Abraão. Ele é doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas na Universidade de São Paulo, especialista em organização de arquivos e paleografia pela Universidade Estadual de Campinas, é mestre em História Social do Trabalho pela Universidade Estadual de Campinas, bacharel em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, atua como historiador e é diretor da área de arquivos históricos do Centro de Memória da Unicamp. Tem larga experiência em organização, gestão e valorização de arquivos históricos e em elaboração e execução de pesquisas históricas, atuando nos seguintes temas: criação e gestão de centros de documentação e memória, história de empresas familiares, história da criminalidade urbana, história da alimentação e história do futebol no Brasil, entre outras atividades que ele desenvolve. Eu fiz um breve resumo, mas essas foram as razões que levaram a Câmara a aprovar a concessão também do diploma cultural Guilherme de Almeida Fernando Antônio Abraão. Como ele não está presente, vai ser portadora dessa homenagem depois nossa amiga Romilda. E é dela que eu falo agora também, que recebe esse prêmio. Romilda Aparecida Casice Baldim. Ela é formada em Relações Públicas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, pesquisadora e genealogista. É membro da Academia Campinense de Letras e Artes, ocupando a academia número 15. Membro do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas, sendo a 2ª vice-presidente e ocupando a cadeira de número 8.
é representante no CONDEPAC, pelo Instituto Histórico Genealógico de Campinas, é vice-presidente do Lions Clube Cibernético Guilherme de Almeida, membro do Clube Cívico Cultural 21 Irmãos Amigos de Campinas, recebeu diversas homenagens, como o Prêmio Staff de Ouro, como no quesito escritora, Mérito Literário José Paranhos de Siqueira, aqui na Câmara Municipal de Campinas, diploma da Associação Trevisani nel Mundo, Comune di Castello di Godego, da Itália, sobre uma obra e história da imigração italiana no Brasil. Fez diversos cursos, inclusive no Memorial do Imigrante, aprofundando a pesquisa sobre imigração italiana e genealogia das famílias italianas de São Paulo, em Campinas. Gerencia a página Eu Amo Campinas e Famílias Campineiras e Campinas de Outrora. É palestrante, já tendo proferido diversas palestras sobre a imigração italiana no Centro de Ciências, Letras e Artes, sobre as obras dos construtores em Campinas, no Rotary Clube de Campinas, também no Rotary sobre Campinas Antiga, na Escola Municipal Padre José Narciso, no Jardim São Marcos, na palestra na Società Lavoro e Progresso em Sousa, sobre a arte da saudade, contando um pouco das obras e dos artistas que compõem lá os vários monumentos no Cemitério da Saudade. Participou ativamente num debate aqui na Câmara sobre a importância de preservação da memória e das obras do Cemitério da Saudade. Também autora de diversas obras relacionadas à comunidade italiana, como, por exemplo, Campinas Italiana, as obras e as conquistas dos primeiros imigrantes italianos em Campinas. E eles embelezam a morte, enaltecendo a vida. Escultores, falando sobre os escultores italianos que estão em diversas obras, também no Cemitério da Saudade. A pesquisa sobre as ruas italianas em Campinas e Campinas Sempre Bela. E também sempre presente em todas as atividades da comunidade italiana de Campinas, mantendo viva a tradição, a cultura também da Itália na nossa cidade. Por essas razões, Romilda, é que a Câmara decidiu outorgar-lhe esse diploma de mérito cultural, pela tua brilhante atuação nesse campo. É uma alegria estar aqui, podendo também, como membro da comunidade italiana, ser o portador desse diploma. E a homenageada que foi indicada por mim, a Nani Moraes, ela, uma vez, a gente estava discutindo aqui a instituição do Dia Municipal do Contador e da Contadora de História, que foi já aprovado nessa Câmara, já foi sancionado pelo prefeito. 20 de março passou a ser o dia do Contador de História. E nós fizemos uma audiência pública aqui e ela brilhantemente defendeu a importância disso. E em um dos textos dela, ela trouxe uma frase que eu achei fantástica e que eu coloquei, inclusive, na justificativa, pegando também de um livro que ela deu como referência. Em plena virada de milênio, quando o professor se senta no meio de um círculo de alunos e narra uma história, na verdade cumpre um desígnio ancestral. Nesse momento, ocupa o lugar do xamã, do bardo celta, do cigano, do mestre oriental, daquele que detém a sabedoria e o encanto do porta-voz da ancestralidade e da sabedoria, mostrando a importância que tem o contador de história. Então, a Eliane Cristina Vilauba de Moraes, conhecida como Nani, contadora e encantadora de histórias, é atriz, contadora de história desde 2003 e atua profissionalmente desde 2005. Formada em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, é membro da Associação Campinense de Psicanálise, pós-graduando em psicanálise, ainda exercendo em 2019. Ela é membro também da Rede Internacional de Cuentacuentos, International Storytelling Network, desde 2011, e foi a organizadora e curadora do primeiro Encontro Nacional
de Contadores de Histórias da Unicamp, em agosto de 2017. Realizou diversas palestras de filosofia com histórias, Circuito do Amor, Espaço e Tempo, e continua ainda dentro da universidade levando essa temática nos diversos cursos. Ela é autora do texto O que eu penso sobre o politicamente correto nas histórias, livro editado no livro Contação de Histórias, Tradição, Poéticas e Interfaces, edições Sesc, lançado em 2017. Idealizadora e organizadora do Sarau de Histórias da Unicamp, realizados em abril, junho e novembro de 2017, com o objetivo de aproximar os contadores de histórias de Campinas e região e divulgar a arte e a importância do contador de histórias e promover a formação de público para escutar as histórias e apreciarem o trabalho dos contadores de história, estimular a abertura de espaços para o profissional da arte narrativa, compartilhamento de ideias e informações sobre a profissão do contador de histórias. Encontros realizados também no Espaço CIS Guanabara, que reuniu mais de 60 contadores profissionais e não profissionais de Campinas. Ela, como contadora de história, também é responsável pelo repertório de histórias do Canto do Conto, da Livraria FINAC de Campinas. Foi convidada para falar sobre a arte de contar histórias na Faculdade de Jaguariúna, e também participou ativamente do 8º Encontro Internacional de Contadores de Histórias Boca do Céu. E ela tem participação em diversos eventos dessa natureza. Se eu ficar lendo aqui, não fica até amanhã. Eu vou dar uma resumida. A Nani também é contadora de histórias, palestrante do programa de pré-aposentadoria da Diretoria-Geral de Recursos Humanos da Unicamp, desde 2012. Também palestrante na Câmara Municipal de Campinas, no programa pré-aposentadoria. Realiza oficina Encantar Histórias para o programa Universidade, Universidade da Terceira Idade da Unicamp, desde 2018, onde desenvolve várias atividades com histórias voltadas ao público da terceira idade. Atualmente atua como contadora de histórias para o público adulto e infantil em diversas áreas, na área da educação, em escolas, bibliotecas e livrarias, com sessões de histórias infantis ou palestras com histórias para adultos em temas relacionados à infância, formação de leitores, limites, e sobre a arte de contar história para os pais e os professores. Na área de saúde, também instituições ligadas à saúde para a humanização hospitalar. São sessões de histórias temáticas com funções terapêuticas para públicos e pacientes internados ou em salas de espera ou para grupos específicos de pacientes que necessitam de palavras e ludicidade em atividades coadjuvantes em seus tratamentos. E também nas áreas corporativas, como storytelling, utilizando contações temáticas e filosóficas que trabalham a consciência ética dentro de uma empresa, auxiliando o RH nas questões de relacionamento e relação entre os colaboradores. É apresentadora cultural de contação de histórias em eventos, congressos, workshops, e atua também como mestre de cerimônias em congressos e outros eventos. Conferencista de temas como contação de histórias e mediação de leitura, filosofia de psicanálise e entendimento clínico de psicanálise em consultório e de biblioterapia em grupo ou individual em consultório e outras instituições. Bem, eu vou acabar dizendo o seguinte, mas a Nani me conquistou pela forma como ela utiliza esse recurso para transmitir pensamentos, ideias, valores, e ela tem sido uma liderança nessa área. Também participou do Grupo Griotti de Contadores de Histórias em Campinas, e essas foram as razões que me levaram a apresentar a proposta de diploma de mérito cultural, que foi aprovado também por unanimidade, e eu quero já parabenizar todos vocês, fizeram jus e são merecedores desse diploma que a Câmara entrega nessa noite. Muito obrigado. E neste momento nós teremos a entrega das honrarias.
Os nossos homenageados recebem o diploma de mérito cultural Guilherme de Almeida por suas contribuições à cultura no município de Campinas. Então, convidamos os componentes da mesa a se dirigirem à frente do plenário para a entrega das honrarias. Por proposição do vereador Luiz Rossini, recebe o diploma a senhora Elaine Cristina Vilauba de Moraes. Proposição do vereador Aurélio Cláudio, recebem o diploma, primeiramente, a senhora Romilda Aparecida Casice Baldim. E agora, representado também pela senhora Romilda, recebe o diploma o senhor Fernando Antônio Abraão. E por proposição do vereador Pedro Tourinho, recebe o diploma José Abílio Pereira, o mestre Bill. Convidamos os componentes da mesa a retornarem aos seus lugares. Nós convidamos agora a tribuna, para fazer uso da palavra, a nossa homenageada Elaine Cristina de Moraes, para seu discurso de agradecimento. Boa noite. A emoção é grande. Mas contadora de história não pode tremer na base aqui, né? Muito obrigada, Rossini. Muito obrigada. Prêmio de reconhecimento fez com que eu ficasse todos esses dias com a palavra reconhecimento na cabeça. Reconhecimento que, se não fosse as pessoas terem acreditado, terem sido encantados, vamos dizer assim, para essa Nani,
eu não estaria aqui agora. Tem pessoas que me motivaram a continuar esse trabalho, né? O trabalho sempre me motivou, mas o olhar das outras pessoas mais ainda. Então, esse reconhecimento, eu estou felicíssima com o reconhecimento. Mas ele me fez pensar que eu devo muito também a todas as pessoas que acreditaram nessa Nani, porque o dia que eu me inspirei em contar histórias foi um dia que eu estava meio perdida, não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Alguém quiser saber, está no meu blog lá, pode ler Autorretrato de uma Quarentona. Eu vou dizer para vocês que isso já faz 10 anos, então, se vocês sabem matemática, eu não vou falar mais nada. Mas está lá, Autorretrato de uma Quarentona, dá para entender o que é que eu passei. E aí eu estava ouvindo o rádio à tarde, com aquela sensação, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não sei o que é. Eu preciso fazer alguma coisa, eu não sei o que é. Eu estava sentindo isso, um incômodo terrível. E aí eu ouvi a notícia na rádio, Encontro Nacional de Contador de História no Rio de Janeiro. E eu fiquei... Aquilo entrou queimando, rasgando no meu coração. E eu disse, meu Deus, isso existe. Eu quero fazer isso. Não pensei em ir em encontro de contador de história, só pensei em começar a contar história para alguém. E como eu trabalhava no hospital da Unicamp, falei, vou contar a história para as crianças que estão internadas. E no dia seguinte, procurei uma assistente social para fazer esse trabalho lá, e eu tive a notícia que já existia uma ONG que fazia esse trabalho. Fazia um ano que eles estavam começando a fazer esse trabalho, e eu fiquei felicíssima, entrei para essa ONG, fiquei 7 anos lá. Então, gente, as coisas foram indo de um jeito que essa Nani acabou fazendo esse encontro em 2017, com tudo que eu aprendi nesses... Agora são 16 anos, né, de contação de histórias. Esse evento big, gigantesco, que reuniu mais de 300 pessoas, mais de 48 cidades, né, do Brasil, vindo até Campinas para beber dessa fonte, e a gente não tinha essa tradição, né? E eu tenho a maior vontade que aqui seja mesmo um centro, uma tradição. Campinas é enorme, nós temos um monte de uma riqueza cultural, uma riqueza de pessoas, de artistas. Aqui é muito fértil. Então, a gente tem que acreditar nisso, e é isso. Eu acredito, outras pessoas doidas acreditam, e as coisas acontecem. E é assim que eu senti nessa minha vida, contando histórias, né? Então, vou contar uma história para vocês. É permitido? Alguém aqui gosta de ouvir histórias? Tudo bem? Senta que lá vem história. Ainda bem que está todo mundo sentado. Eu não sei contar história assim, atrás de... Mas, bom, não faz mal. É desafio, eu tenho que fazer. Tem o microfone. Então, eu vou lá para baixo, ok? Ok. Obrigada. Som? Já veio. Muito obrigada. Olha, gente. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer meio de ladinho aqui para vocês olharem também. Essa história vem de longe. Porque as melhores histórias aconteceram há muito tempo atrás e sempre nos lugares mais distantes. Mas a gente vai buscar elas de longe, ou elas vêm através do vento. Essa veio lá do Oriente. Conta-se que havia um homem muito pobre. Pobre, pobre, pobre. E por ele ser pobre, ele era magro, 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 magro. Tão magro que ele era, que as pessoas o chamavam de Senhor Palha. Sabe, palhinha, assim, bem fininha? Era assim que as pessoas o tratavam. Mas o Senhor Palha, apesar dele ser pobre e magro, ele não queria ser pobre a vida inteira. Então, ele ia todo dia no templo rezar para a deusa da fortuna melhorar a sua vida. Ele se ajoelhava todos os dias, muita fé, e pedia para a deusa da fortuna que mudasse o seu destino.
E todos os dias, aquele silêncio, naquele templo, e ele orando, meditando. Mas aconteceu que um dia, ele ouviu uma voz, e a voz disse assim: apanhe a primeira coisa que você encontrar fora desse templo, e ela mudará o seu destino. Ele levantou os olhos para cima, olhou para os lados e procurou o dono da voz, ou a dona da voz, mas ele não encontrou ninguém. Ele estava sozinho no templo. Então ele deduziu: foi a deusa da fortuna que me deu esse recado. Aí ele saiu de lá com tanto ímpeto para querer agarrar aquilo que estivesse do lado de fora do templo, que ele acabou tropeçando na escadaria, rolou e caiu, puf, de cara no chão. Aí ele se levantou, começou a se limpar, e quando ele viu, na mão dele tinha um fiapo de palha, bem fininho. Aí ele falou: cara, mas como pode? A deusa falou para eu agarrar a primeira coisa que eu encontrasse, isso ia mudar meu destino, mas um fiapo de palha? Fiapo de palha muda alguma coisa para alguém? Não, né? Dificilmente. Mas ele acreditou. Ele disse assim: se esse fiapo de palha é isso que vai mudar minha vida, então eu vou seguir em frente com ele. Mas ele não sabia o que ia acontecer, então ele só ficou caminhando. Foi caminhando, caminhando. No meio do caminho, uma libélula começou a voar e começou a atormentar ele, assim. E passava pela cabeça, passava na sua frente e não saía de perto dele. Até que uma hora a libélula pousou bem aqui no ombro dele, ele achou bonitinho, e ele teve uma ideia. Pegou aquele fio de palha, pegou o bichinho não se mexeu, por incrível que pareça. Ele amarrou o fiapinho nele e soltou. Aí o bichinho ficou voando, mas ele segurando o fiapo. Tudo bem. Continuou andando. E no seu caminho, na sua direção, vinha vindo uma mãe. A mãe tinha uma criança pequena que ela arrastava, a criança chorava. E ela tinha que, no outro braço, segurar um maço de flor para vender, lá no mercado. A criança chorava porque não queria ir com a mãe, queria ficar em casa. Mamãe, eu não quero andar nessa estrada poeirenta, esse sol está quente, eu quero brincar. E a mãe não sabia o que fazer, não tinha com quem deixar, levando a criança. Quando passou pelo Senhor Palha, a criança viu o bichinho voando e disse: mamãe, olha o que o homem tem, eu queria tanto um desse para brincar. O Senhor Palha olhou para a cara da criança e, na mesma hora, desamarrou aquele fiapo que estava com ele, amarrou no braço da criança e falou: pode brincar, meu querido. A mãe ficou tão feliz, pegou 3 flores daquele maço de flor, deu para ele de presente. Por favor, aceite isso pela alegria que você deu ao meu filho. Seu Palha pegou as flores e continuou andando, andando. Mas dessa vez ele não veio ninguém na sua direção, ele que foi na direção de um rapaz. O rapaz estava sentado na sarjeta, com o rosto entre as 2 mãos assim, triste. Estava desiludido. O Senhor Palha se aproximou e disse: rapaz, por que você está tão triste assim, hein? Me conta. Será que eu posso te ajudar? Ah, moço, hoje eu vou ficar noivo e eu não tenho nenhum dinheirinho para comprar um presente para minha noiva. Eu estou muito triste. Eu queria tanto dar alguma coisa para ela nesse dia. O Senhor Palha tinha aquelas 3 lindas flores e disse: dê essas flores para ela. Mulher ama ganhar flores. Ah, o rapaz ficou tão feliz, abriu um sorriso e falou: você salvou meu noivado hoje. É. E o rapaz tinha 2 laranjas que ele tinha até esquecido de comer, porque ele estava tão triste. Pegou as laranjas do bolso, achou que era tão simples,
mas ofereceu para o senhor Palha. Toma isso, fique com o senhor, estou muito agradecido. O senhor Palha pegou as laranjas. E no caminho ele ia meditando. Olha só, eu tinha só um fiozinho de palha. Depois, me deram as flores, em troca, né? Agora eu tenho 2 laranjas. E foi rolando a laranja de um lado e de outro. De repente, apareceu um mercador. E o coitado do vendedor tinha que carregar a própria carroça cheia de produtos, cheia daquelas coisas. Morrendo de sede, chegou para o senhor Palha e disse: por favor, estou morrendo de sede, aonde que eu encontro água? O senhor Palha conhecia bem o lugar e estava muito distante aquilo lá. Então, o senhor Palha disse: olha, o senhor não vai encontrar tão perto, não. Vai demorar muitos quilômetros até o senhor chegar no próximo poço. Mas fique com essas laranjas aqui, tem suco. Dá para você aguentar até chegar lá. Nossa, o mercador ficou tão feliz, mas tão feliz. Foi lá no meio dos produtos dele, deu um tecido maravilhoso. Mas lindo, 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 lindo. O senhor Palha nem sabia o que fazer com aquele tecido. Sentou no meio do caminho e ficou ali admirando aquele tecido e pensando em tudo o que tinha acontecido desde que ele pegou aquele fiapo de palha. De repente, aparece uma carruagem e dentro da carruagem estava a princesa, a filha do imperador. E ela estava atenta a tudo pelo caminho. Quando ela viu o senhor Palha com aquele tecido, mandou a carruagem, parou na mesma hora, desceu e foi conversar com ele. Moço, onde você encontrou esse tecido? Hoje é aniversário do imperador, do meu pai. Eu estou procurando alguma coisa tão bonita quanto isso. Por favor, me diga onde encontrar isso. O senhor Palha disse: é aniversário do imperador? Pois então, ele dobrou o tecido e deu para a princesa. Diga-lhe que é um presente. Naquele instante, a princesa tirou um anel cravejado de pedras preciosas e deu de presente para o senhor Palha. Bem, chega de ficar trocando. O senhor Palha pegou aquele anel, levou para o mercado e conseguiu um bom preço. Com esse dinheiro, ele comprou umas terras e resolveu ser um produtor de arroz. Ele mesmo ia lá, trabalhava no começo, deu duro mesmo, mas ele conseguiu produzir. Mas sabe esse jeito bom dele? As pessoas precisavam de alimento, ele ia lá e dava. E aí ele se tornou, de fato, uma pessoa mais rica. Mas ele continuou sendo generoso. Como é que eu vou terminar essa história? É isso. Pode ser que vocês acreditem só no milagre, mas também pode ser que vocês acreditem na generosidade dele. E Vitória, foi mais ou menos assim que me contaram essa história. E quem gostou, pode bater palmas. Muito obrigada. Agora, para fazer um link com a minha história, ou com a história de todo mundo, que eu acho que se sente rico, porque não precisa ser rico, a gente tem que se sentir, né? Que essa Nani aqui também pegou um fiapinho de palha chamado Nani, né? E parecia que contar a história era só um fiapinho de palha. Mas conforme eu passava isso adiante, eu recebia mais. E conforme eu recebia, eu também devolvia, e assim foi. E agora eu estou aqui, agradecendo vocês que vieram me prestigiar e cheia de sonhos. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Rosane. Obrigada, Torinho. Parabéns, parabéns. E agora chega que contador de história fala demais.
Nós agradecemos a homenageada Elaine de Moraes pela história contada e passamos a palavra a Romilda Aparecida Baldim para seu discurso de agradecimento. Boa noite a todos. Boa noite, Rossini, Pedro. Agradeço ao vereador Aurélio a minha indicação e agradeço imensamente porque a gente trabalha pela cultura aqui em Campinas. Eu não sou uma contadora de história, eu sou uma contadora de história. Eu conto a história de Campinas. E dentro dessa história de Campinas, eu foco a imigração italiana, porque a gente tem, na cidade de Campinas, na região metropolitana de Campinas, se você pegar 10 pessoas, 8 são descendentes de italianos. Então, aqui em Campinas, tem muita coisa que os italianos fizeram e que ninguém conhece, que ninguém sabe, o nome de rua, por que ele dá, o que eles construíram aqui na cidade, o que eles fizeram. Então, eu trabalho dentro das pesquisas, na história de Campinas, sou genealogista e monto as histórias das famílias de Campinas. Agradeço muito esse diploma, porque a gente recebendo um diploma de mérito cultural é muito importante, porque mostra o trabalho que a gente faz e nos incentiva a ir adiante. E Campinas é uma cidade rica na cultura, na história, e muita gente não conhece. Eu acredito que, mesmo aqui na Câmara Municipal, nas escolas de Campinas, os professores, muitos deixam de conhecer, não conhecem a história da cidade. Uma história magnífica, uma história de uma cidade que o brasão da cidade já diz, né, renasceu das cinzas, é um fênix, uma fênix que renasceu da febre amarela, que ela quase foi dizimada. Então, é isso, eu agradeço muito a lembrança, parabenizo a Nani e o mestre Bill pelo diploma também, merecido, porque Campinas tem muita gente que faz da cultura de Campinas a importância que ela tem. Muito obrigada. Convidamos agora à tribuna o nosso homenageado mestre Bill para seu discurso de agradecimento. Boa noite a todos aí. Torinho, obrigado pelo certificado mais uma vez, esse diploma. Rossini, obrigado, a câmera aí. Depois de tanta história aqui, eu não sou bom de história, não. Eu sou bom de mostrar a história, tá? Então, a Roda de Capoeira de Campinas são 30 anos. É uma criança adulta, né? E é uma roda democrática, entre qualquer pessoa, não tem que pagar nada, não tem que exigir nada. Eu quero jogar aberta a roda, entendeu? Então eu digo assim, ó, se você tem cabaça, se você tem cabaça, se você tem biriba, mas você não tem talento nem dom, você não faz berimbau, entendeu? Então, o berimbau é mistério, entendeu? E capoeira é magia, entendeu? Então eu gosto de mostrar na roda de capoeira, com meus 60 anos de idade, entendeu? Estou com o joelho machucado aqui, porque eu joguei bola, né? Torci o joelho. Isso não é desculpa, não. Eu vou jogar um pouquinho de capoeira lá ainda, eu mostro ainda, entendeu? E sempre vou jogar, entendeu? E falando de capoeira, em 94, em Campinas, em São Paulo, não tinha cabaça. Então, eu passei numa loja e tinha de ferragem, tinha muito globo de plástico, né? Aí eu falei, pô, por que não fazer... Antigamente o globo era de plástico, né? Redondinho. Eu falei, por que não fazer berimbau? Aí eu fui lá, eu peguei aqueles globos lá, fiz 50 berimbau. Falei, você pode cair no chão que não quebra, pode jogar como bola. Então eu fiz muito berimbau já. Então, quando eu comecei a capoeira, eu comprei um berimbau na casa de Umbanda, né? E esse berimbau quebrou. Então eu prometi que ia fazer berimbau a partir daquele momento, né? Então eu fiz berimbau de pé de café, mas pé de café não dá, porque é grosso, né? Então eu achei um filete,
um galho fininho, eu fiz um berimbau muito bom. Já fiz berimbau de bambu, cana da Índia. O que eu mais vendia em Campinas era cana da Índia, entendeu? Então eu lancei cana da Índia, o berimbau. Então, esse berimbau aqui é de biriba. Eu até deixei a casca para vocês verem que a biriba, ela vem com a casca. Você tem que lapidar ela, tem que tirar a casca, tem que lixar. Lixa grossa, lixa fina, depois invernizar. Esse eu não invernizei porque fica natural, tá? E essa cabaça aqui, o que é cabaça? Cabaça se para você entender, é uma abóbora não comestível, né? Isso é uma cabaça de norte ou sul, mineiro ou paulista, às vezes chama purunga, né? Ou porongo. E aquele que parece um coco, aquele chama coité, mas não é cabaça. Dá uma cabaça também, né, coité. E aquele que tem uma berruguinha assim é caxi, entendeu? Você come que quando é verdinho é gostoso o caxi, né? Então, esse é um berimbau. Então, eu gosto de mostrar. Esse daqui é um cachixi, é um chacoalho. Isso é uma baqueta, é uma pedra, ou você toca com uma moeda, um dobrão, tá? Então, essa madeira aqui é biriba, entendeu? E isso aqui é uma cabaça. Nós temos 3 tipos de berimbau. A cabaça mais grave é o gunga. Tem a cabaça médio que está lá, entendeu? Toca aí, Tom. Médio aí. O som do médio. Bora. É berimbau médio ou berimbau de centro. Aí nós temos lá o porrete, o Renan, toca o viola. É agudo o som dele. Aí eu fiz uma música que fala assim, ó. Cabaça grande é gunga, e a pequena é viola, berimbau médio é do meio, e o pandeiro toca agora, e o pandeiro toca agora, gunga média, viola, e o pandeiro toca agora, gunga média, viola. Capoeira é aberta a roda da Feira Hippie lá, para quem quiser participar, entendeu? E não tem distinção, não tem cor nem credo, entendeu? Então, são 30 anos, é tradição, é história, é cultura, é resistência. São 30 anos. O que eu já ouvi, não vou dizer aqui, mas eu ouvi tanta coisa. Por que você está aí, tem que vender? Então, é uma forma de trazer as pessoas para a Feira Hippie também, tá? Que tem roda de capoeira. O que eu ganho? Divulgando nossa arte, nossa cultura, entendeu? Então, a capoeira, ela transforma as pessoas, entendeu? Eu trabalhei muito com a capoeira, eu fui pioneiro na Casa Amarela de Campinas, em 94, eu dava aula de capoeira pioneiro, eu fiz muitos projetos, até mesmo com o prefeito aí, eu fiz, João Donizete, eu fiz 3, 4 anos, eu tinha umas crianças de 50, 90 anos na Vila União, da aula de capoeira, aí acabou o projeto, eu já dei aula de capoeira no presídio, feminino, masculino, entendeu? Então, dessa parte, eu entendo um pouco de capoeira, entendeu? Então, eu tenho meus formados que estão ali, que faz trabalho de capoeira. Então, a capoeira, a gente mostra ali o que é capoeira. Berimbau, você faz. Berimbau, você toca. Então, desde já eu agradeço vocês. A gente vai mostrar um pouco ali o que é o berimbau, entendeu? O berimbau toca ligeiro. O berimbau toca médio. O berimbau toca lento. Eu tenho várias músicas, são 40 e poucas músicas, umas 45 músicas de capoeira que eu tenho. Eu já fiz música do Boi Falou, já fiz música de capoeira da Igreja da Lavagem de Escadaria. Então eu tenho várias músicas, tá no meu Face lá, entendeu? Então eu tenho muitas músicas de capoeira, entendeu? Então a gente vai mostrar um pouco da capoeira. Certo, vereador? A música que eu fiz fala assim, a viola é minha, tá? A viola é minha, eu não vendo, eu não dou. A viola é minha, veio de Salvador, a viola. A viola é minha, eu não vendo, eu não dou. A viola é minha, veio de Salvador. Tocou bimba e pastinha, o meu mestre já tocou. A viola chorava, saudade de Salvador. A viola é minha, eu não vendo, eu não dou. No final, não pega a minha viola, não gosto que ponha defeito, só toca meu berimbau, quem canta bonito e tem força no peito. A viola é minha, eu não vendo, eu não dou.
Alô. Enquanto os mestres de capoeira continuam com a exibição, eu quero agradecer aqui a participação do vereador Pedro Tourinho, inclusive jogando capoeira nessa reunião. Cumprimentar mais uma vez os homenageados, né, que receberam o prêmio hoje, começando pelo mestre Bill, que está lá embaixo, mostrando a razão da sua homenagem. Quero cumprimentar a Romilda, parabéns por esse diploma, e também a amiga Nani Moraes, parabéns mais uma vez. Agradecendo a presença de todos vocês, eu encerro a presente reunião solene, mas a roda de capoeira continua. Obrigado, um abraço a todos. TV Câmara, Campinas.